queridos amigos, irmãos de ideal. É uma alegria nós nos reunirmos nesta noite para o 6º encontro da nossa jornada doutrinária, edição 2026. Sejam todos bem-vindos, que os bons espíritos nos amparem, nos assistam nessa noite de reflexões a respeito do tema o papel da tolerância no amor ao próximo, com o casal Ariana e Mauro Carvalho. A jornada doutrinária é um evento promovido pela União Regional Espírita, 10ª URI, com sede em Cascavel, Paraná. A regional é vinculada à Federação Espírita do Paraná. E nesta edição, que começou no dia 6 de janeiro, cada semana as atividades estão sendo realizadas em uma casa da nossa regional. Então, nessa semana, aqui no A Caminho da Luz, já passou pela CEPAL, pelo Semeador. Na próxima semana será na FEAC, a Fraternidade Espírita Allan Kardec. Para iniciar as atividades, nós convidamos o Vlamir, que fará a prece de abertura para nós. Alô, tá bom? Vamos nos sentando, então, numa posição confortável, nos preparando mais uma vez para os trabalhos desta noite, tão bem organizada pela nossa regional e viabilizada hoje pelos nossos queridos Ariana e Mauro. Então, que a inspiração do alto possa estar com eles, trazendo-os o bom ânimo, o discernimento e as palavras doces que os inspirarão em sua apresentação desta noite. Esteja conosco, dirigentes desta casa, dirigentes regionais, do mais simples ao mais iluminado, trazendo-nos paz, harmonia e bem-estar, para que possamos, assim, assimilar todos os ensinamentos tão bem preparados e tão carinhosamente feitos por eles para a noite de hoje. Sigamos então em paz, serenos, certos de que todos aqueles que após se aproximarem de nós possam sentir a presença viva e doce do nosso Senhor em nossas palavras, gestos e obras. Então que tenhamos uma apresentação muito suave. Mauro e Ariana. Então, como tem acontecido, a jornada tem 2 exposições da noite. Na sequência, a gente abre para comentários ou perguntas relacionadas ao tema nos últimos minutos. Vamos à apresentação dos expositores. Mauro Carvalho é natural de Lavínia, São Paulo. Seu primeiro contato com o espiritismo foi em 1981, aos 10 anos de idade. Estuda regularmente o espiritismo desde o ano 2000. É trabalhador da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, onde atua como expositor e coordenador de grupos de estudos. É também expositor pela regional. Profissionalmente, é médico cardiologista e intensivista. Ariana Carvalho, é natural de Caconde, também estado de São Paulo. Seu primeiro contato com o espiritismo foi em 1999. Estuda regularmente desde então. Atualmente é trabalhadora do movimento espírita junto da regional, vinculada à Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, onde atua como expositora, coordenadora de grupos de estudo, passe, recepção e atendimento fraterno. Profissionalmente, é enfermeira, docente da graduação e da pós-graduação da UniOeste. Com a palavra, nossos expositores.
Boa noite, queridos amigos. Que alegria ver a casa cheia. Rogamos a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores, nos amparem a todos, nos inspirem a cada um de nós. Hoje aqui, na minha figura e na do Mauro, como os veiculadores da palavra, mas que cada um possa ser inspirado ao seu modo e que possa ter as palavras de Jesus do Evangelho acolhidas nos nossos corações. O papel da tolerância no amor ao próximo. Tolerância ao próximo. Próximo. Quem é o nosso próximo? Jesus, o nosso modelo e guia, declamou que ele não veio destruir a lei, mas lhe veio dar cumprimento. A partir daí, ele passa a esclarecer algumas orientações que já tinham sido dadas anteriormente, por exemplo, por Moisés, e que Jesus veio nos apresentando a lei de amor, colocar luz a esses ensinamentos. Ainda, para além disso, ele trouxe algumas novidades. Para além da lei do amor, Jesus nos apresentou a necessidade do amor aos nossos inimigos. Até então, tinha-nos sido apresentado que era para que nós amássemos a Deus, ao próximo, a nós mesmos, e que odiássemos aos nossos inimigos. Jesus, nas suas falas, já nos chama a atenção, inclusive até hoje, porque existem aquelas passagens, aquelas frases que nos acionam alguns botões de desconfiança. Do que será que Jesus vai trazer agora de orientação para a gente? Ouvistes o que foi dito aos antigos. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Quando Jesus dizia isso, ele ia relembrar aqueles que estavam na audiência, aqueles que o acompanhavam, sofredores, curiosos, seus próprios discípulos, que ele conhecia da lei, mas que ele estava vindo para apresentar uma nova vertente, que não iria destruí-la, mas que iria dar cumprimento. Então, para dar cumprimento, era necessário que se conhecesse o que já tinha sido dito, e ele continuava. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. A partir daí, ele, quando nos apresenta, então, o amai os vossos inimigos, ele já nos abre a necessidade de que a nossa tolerância, o amor na forma de tolerância, não vai apenas poder ser oferecido àqueles a quem amamos, mas àqueles que nos desafiam dia a dia, os nossos desafetos.
os conhecidos como os nossos inimigos. Jesus apresentou essa passagem, apresentando os nossos inimigos, a necessidade de amá-los, ao final do Sermão do Monte. Ali no Sermão do Monte, Jesus não apenas estava para trazer a boa nova àqueles sofredores, aquelas pessoas que ouviam sobre ele como alguém que estava vindo trazer, apresentar o Messias, que vinha apresentar o novo reino, o reino de Deus, mas Jesus estava aproveitando aquele momento de reunião, que seria o encontro no monte, para orientar os seus próprios discípulos. Então vejamos, os discípulos são aqueles que seguiam Jesus de perto. É importante nós pensarmos que todas essas orientações que nós estamos discutindo ao longo dessa jornada doutrinária, que se refere, que tem relação à lei do amor, precisam alcançar a todos os nossos corações. Aqueles que talvez nunca ouviram falar de Jesus como esse ser encarnado que passou pela Terra, talvez conhecessem Jesus como um personagem, mas nós, os seus discípulos, nós, aqueles que já conhecemos o Evangelho, nós, os ditos espíritas, como nós estamos seguindo as orientações de Jesus acerca da lei do amor, aqui na proposta de hoje, sobre a tolerância ao nosso próximo. Aqueles de nós que estamos mais próximos do conhecimento, a quem muito será dado, muito será responsabilizado, nós estamos fazendo a nossa análise de consciência diária para entendermos o quanto estamos seguindo, sentindo, praticando essa boa nova de Jesus nas nossas vidas. Jesus, em o Evangelho, registrado em o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, organizando o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo os ensinamentos morais de Jesus, Kardec, na sua pedagogia, organizou esse Evangelho, já trazendo no primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei. Já apresentando para a gente, olha, o que foi dito até agora é para nós prestarmos atenção, mas tem novidade por aí. Jesus, com a lei do amor, o Espiritismo, a terceira revelação, tirando de sob o véu que somos espíritos imortais, que Deus é único, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade das existências. Organizou o capítulo 12º, ao qual vamos, na maior parte, nos fazer referência, amai os vossos inimigos. Mas, interessantemente, antes de amar os nossos inimigos, nós precisamos amar ao próximo como a si mesmo. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo já nos dá dicas de como nós podemos melhor compreender Jesus nas nossas vidas. Estudiosos de O Evangelho segundo o Espiritismo trazem
para nós que os primeiros 4 capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo trazem a base para que nós possamos compreender o que vem depois. O capítulo 5 até o 17º vai trazer informações para que nós possamos viabilizar o nosso crescimento, a nossa evolução íntima, individual. Capítulo 12º está nesse espaço. Amar os vossos inimigos traz informações para que nós possamos alicerçar o nosso viver, o nosso existir, para que possamos evoluir individualmente. Pessoalmente. Então, amar o inimigo tem mais a ver com quem? Comigo mesmo do que com aquele a quem eu denomino inimigo. Não sou eu que estou falando, está aqui no Evangelho. Então vejamos, do capítulo 18º até o 26º, nós teremos informações para que nós possamos crescer, evoluir coletivamente. Olha a didática de Kardec. Primeiro eu tenho a base, depois eu aprendo a crescer individualmente, eu primeiro, depois coletivamente. Faz todo sentido, porque a hora que eu aprendo a crescer, a hora que todos nós aprendermos o eu de cada um, nós já somos coletividade. A gente já pode dar um passo adiante. Bem-aventurados. Dá um passo adiante. E aí vai aprender o que é que nós podemos fazer para crescer coletivamente. Aí os últimos capítulos guardam relação da nossa conexão, da nossa evolução com Deus, quando nos convida a aprender a orar. Quando nós dizemos que temos um inimigo, nós podemos falar desafeto, porque talvez se eu falar alguém tem um inimigo aqui, vocês vão falar, gente, não tem nada para aprender aqui hoje não. Não tenho inimigo. Ai, que bom. Desafeto vocês têm? Não me pergunta, tá? Desafeto vocês têm? Então vamos tratar na base dos desafetos? Nós não vamos considerar desafeto alguém que está passando lá no calçadão da catedral e que a gente nunca viu na vida. Faz sentido para vocês? Lá no hall dos desafetos, que daquela pessoa que vocês conhecem, né? Porque a gente não tem. Aquelas pessoas lá que falaram para vocês que tem desafeto, sabe daquelas? Então, vocês conhecem algum desafeto que essa pessoa aí não conheça? Nem cruzou com ela? Só ali, ó. Tá passando ali pelo calçadão da catedral e fala, ui, não fui com a cara. Meu desafeto a partir de hoje. Não vai ter. Então, o desafeto parte da premissa que ele foi um afeto. O inimigo foi teu amigo. O que é que aconteceu ao longo da caminhada para que a gente se afastasse? É importante a gente consultar o nosso coração, a nossa consciência. Talvez eu arriscaria dizer
que na maioria das vezes nós responderíamos à questão: o que será que aconteceu nessa caminhada que a gente se afastou? Não só se afastou, vocês estão me entendendo, né? Que a gente não quer se encontrar, que a gente não deseja o bem para o outro, que a gente, quando ouve falar o nome do outro, quer mudar de assunto. É desse desafeto que eu estou falando. Talvez nós respondêssemos a essa questão, o que foi que aconteceu? Com uma resposta do tipo: é que quando eu pedi para ele fazer tal coisa, ele não fez. É que eu esperava que. É que eu esperava que. Eu esperava de qualquer um tal coisa, menos dele, menos dela. Fala muito do nosso interesse pessoal. Não fala do nosso amor ao próximo, mas fala da falta de amor que foi o que nos afastou. A vibração do amor não nos envolveu. Por quê? Era uma relação de barganha. Eu fazia ao outro desde que o outro me fizesse. Eu fazia ao outro desde que o outro me fizesse o que eu queria, não o que ele queria para mim. Então, lá no final do Sermão do Monte, Jesus apresentou o amai os vossos inimigos. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está registrado em mais de um lugar. Ele está registrado aqui no capítulo 12, amai os vossos inimigos, um capítulo só para isso. E ele está também lá no capítulo 17, sede perfeitos. E que aí nós vamos entender que para a gente estar afinado com a lei divina, afinal, quando eu estiver cumprindo todas as leis divinas, eu poderei dizer que eu estou na linha do ser perfeito, em processo do meu melhoramento. Então já é a dica. Eu só estarei ao nível da perfectibilidade, o mais próximo de Deus, quando eu já amar os meus desafetos, os meus inimigos. Emmanuel explora essa passagem, que nesse capítulo está em Mateus, e ele também cita Lucas. Lá no Sede Perfeitos ele só traz a passagem de Mateus. Emmanuel comenta em torno de 20 ou mais mensagens apenas sobre esse versículo. Outros assuntos ele trata em torno de 3 mensagens, 5 mensagens, 5 é bastante. Amar os vossos inimigos, ele trata mais de 20 mensagens em que ele aborda de forma diferente esse tema. Diretamente esse tema. Indiretamente, de forma transversal, ele trabalha mais de 30 mensagens com esse tema. Aqui no capítulo 12, ele está dentro do item retribuir o mal com o bem, que já nos traz uma ideia do que é que tem a ver o amor aos nossos inimigos. E aí, então, Mateus registra assim: aprendestes o que foi dito. Então, a gente já liga as nossas antenas. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Não basta. Amai os vossos inimigos. E ele continua. Fazei o bem ao que vos odeiam.
Tá bom aí? Já estão começando a se mexer na cadeira? Já estavam se acostumando com amar os vossos inimigos, né? E aí já vem a proposta do fazei o bem ao que vos odeiam. Orai pelo que vos perseguem e caluniam. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, orai pelo que vos perseguem e caluniam. Para quê? A fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz levante o sol para os bons e para os maus, que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que a vossa justiça, que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então vejamos que quando nós vamos estudar Jesus, quando nós vamos estudar o Evangelho, nada está fora do lugar. Kardec e a sua pedagogia também sabia disso. Não tem vírgula, não tem verbo, não tem pronome, não tem conjunção adversativa, não tem nada fora do lugar. Tudo é uma mensagem para a gente. Na mensagem antiga era dito: amarás ao teu próximo, odiarás ao teu inimigo. Futuro: amarás o teu próximo, odiarás ao seu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus disse: amai aos vossos inimigos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma mensagem imperativa. Poderíamos dizer uma ordem, afinal, o imperativo vem daí. Amai os vossos inimigos. E aí ele nos faz pensar um pouco mais, mas como é que eu posso fazer isso? Amar o meu desafeto? E aí ele vai dando dica. Fazei o bem ao que vos odeia. A benevolência. Cadê você, Paulo? Falou, ali o Paulo. Apresentou para a gente a definição da benevolência. Então é eu sentir o bem pelos outros. Veja, eu nem preciso conhecer para eu ser benevolente, porque eu vibro o bem. Então fazei, de novo no imperativo, né? O bem ao que vos odeia. E lembrar que a gente não gosta muito da palavra ódio, né? Mas o ódio ainda é melhor do que a indiferença. O ódio ainda tem a sementinha do amor que adoeceu. O ódio é o amor que adoeceu. Então nós podemos acolher de novo, dar um novo significado. E nós vamos ver mais adiante nas explicações de Kardec que o convite do amor aos inimigos, aos desafetos, não é para estar na mesma proporção dos afetos.
mas que já é para que nós vibremos o bem por eles e possamos orar pelos que vos perseguem e caluniam. Fazer o bem a quem a gente odeia e a quem nos odeiam, e ainda orar a Deus por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Oferecer algo diferente, que também é desse capítulo, oferecer a outra face, o outro lado, a possibilidade de fazer diferente. E aí vem muito da tolerância. O que será que eu sei sobre esse desafeto? Será que ele conhece a lei divina? Qual é o nível consciencial desse desafeto? Se eu sou alguém que estou em busca de cumprir a lei divina, a lei de justiça, de amor, de caridade, eu vou precisar colocar a benevolência, a indulgência e o perdão em prática. Eu vou precisar amadurecer em mim a ideia de que aquele outro não tem o mesmo entendimento que eu. Então sou eu que preciso estender a mão. Sou eu que preciso compreender a limitação para que aquele mal que nos tornou desafetos pudesse acontecer. E para que um dia a gente, nesse processo, possa oferecer um ao outro o perdão, o doar-se por inteiro, o perdonar. E aí Jesus continua. Eu só queria comentar que, para além, orai pelos que vos perseguem e caluniam, a oração também como essa ligação com Deus, como quem pede ao Pai o auxílio. Pai, me ajuda. Pai, eu estou fazendo tudo que eu posso. Pai, me inspira para que eu perceba no meu íntimo, no meu silêncio, se realmente eu estou fazendo tudo que eu posso. Se tem algo a mais que eu posso colocar em prática. Senhor, que eu possa cumprir a tua vontade. Que eu seja um instrumento da vossa paz. E aí Jesus continua que a gente precisa amar os inimigos, fazer o bem, orar a eles, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. É aí que nós vamos conseguir, no entendimento da lei de Deus e de quem ela veio, de quem ela promanou, nos sentirmos realmente filhos desse Pai. Porque nós estamos vibrando em direção a esse Pai. Que se levante, que faz que se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e injustos. O sol na ideia de que a maior das luzes possa brilhar sobre cada um de nós como a maior fonte de energia, para que a gente possa ir em busca de colocar luz sobre as nossas sombras. Ao mesmo tempo que vem o contraponto da chuva que possa levar
lavar aquilo que está nos angustiando, a chuva como o desafio, os desafios, os obstáculos que podem e que acontecem no nosso dia a dia. E aí ele nos lembra que não adianta amar só aos amigos e que nós precisamos fazê-lo para além. Então, amarmos a nós mesmos primeiro. Se eu conseguir ir trabalhando em mim, essa ideia do amor em mim, eu vou compreender melhor o sentimento do amor ao outro. E, naturalmente, o outro que é o meu desafeto. Oferecendo ao outro lado a possibilidade de reescrever essa história e de fazer diferente. No item que trata sobre a lei de igualdade nas leis morais, é discutido que só haverá igualdade onde não houver mais o egoísmo. É discutido também que o egoísmo e o orgulho são as maiores chagas da humanidade e que estão ali radicadas, são a raiz para todos os outros vícios, dentre os quais o pior deles, comentamos, o do interesse pessoal. Então, à medida em que vamos nos observando a nós mesmos nesse processo de autoconhecimento, nós vamos nos oportunizando a nos reconciliarmos com o outro, para que experimentemos em verdade a lei do amor. Outros seres já nos indicaram essa possibilidade. É importante que busquemos esses exemplos ao longo da história, não apenas com Jesus, que é o nosso maior modelo guia, e que lá no momento da cruz intercedeu por aqueles a quem lhe causavam o mal. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A plena convicção de que nem sempre o outro tem o mesmo nível de conhecimento de nós mesmos, de cada um de nós. A educação, a instrução junto do amor é o que vai nos ajudar a galgar esse monte na aquisição de virtudes para que possamos ser considerados bem-aventurados. Não é instantâneo, não é da noite para o dia. Nós precisamos, e inclusive na oração, agradecer a Deus pelos nossos desafetos, para que nesse tempo possamos ir aprendendo, por exemplo, sobre a tolerância, sobre a paciência, imperativos nas nossas vidas e que os nossos desafetos estão aí como instrumentos para que possamos nos vencer nessa proposta da tolerância, da paciência. Então, não é de uma hora para outra, é com o tempo.
A educação ainda, ela vem com a ideia do ponto de vista do ser que é imortal. Então não basta nós nos educarmos pela letra, pela inteligência apenas, mas em moralidade. O quanto nós estamos vivenciando tudo isso que nós estamos estudando, conhecendo. Então nós precisamos, com o tempo e muito esforço, estava nas letras miúdas, a gente assinou que não ia ser fácil, estava lá nas letrinhas miúdas. Então não adianta nós reclamarmos, mas agradecermos a Deus a oportunidade para que nesse tempo, com muito esforço, vamos galgando a nossa maturidade. Para que tenhamos a moralidade, para que possamos pregar o Evangelho pelo nosso exemplo. E como estávamos dizendo, muitos existiram. Destaco aqui, para além de Jesus, Joana de Cus. Desde sempre motivada, empolgada com os ensinamentos do Cristo, quis segui-lo, deixando da sua família, do seu marido. Jesus a apresentou o segue-me, orientando a ela que retornasse ao lar e que vivesse o Evangelho, a boa nova trazida por Jesus, lá no seu íntimo. Os nossos desafetos podem estar lá na nossa família. É importante pensarmos sobre isso. É lá na família onde tem a amorosidade para que possamos, quando não cumprimos de outrora algumas tarefas, nos é ofertada a possibilidade para que na família nós possamos nos reajustar, nos reconciliar, nos reabilitar com aqueles espíritos que viemos trazendo como desafetos ao longo da existência e que na amorosidade, na família, possamos assim nos aproximarmos e nos amarmos. Não é nos suportarmos, nos amarmos. Joana seguiu dando o seu exemplo para seguindo Jesus. Já depois da morte de Jesus, ela, como cristã, foi ali junto de seu filho, colocada na fogueira para que pudessem ser queimados, amarrados em troncos, aquele que era o seu algoz, vendo o filho gritar para a mãe: abjura, mãe, Jesus, abjura, que era o que o algoz queria ouvir. Que ela dissesse que não conhecia Jesus, que o que ele dizia não era importante, que não lhe tocava o coração. E o filho, vendo a morte de perto, pedia à mãe: abjura, mãe, abjura. Imagino aqui no meu entendimento que o próprio algoz se sentiu tocado, imagino eu. E aí ele, próximo de colocar o fogo nas suas vestes para que fosse consumindo o corpo de Joana, vendo que ela orientava o filho: calma, a morte não é o fim. A morte não é o fim. Esse algoz lhe perguntou: o teu mestre só lhe ensinou a morrer?
E ela respondeu amorosamente aquele algoz, aquele desafeto, aquele inimigo da sua atitude. Não, o meu mestre ensinou-me também a muito lhe amar. Que possamos também, queridos amigos, utilizar de todos esses exemplos para que amemos os nossos desafetos, pratiquemos a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas aos nossos desafetos. Experimentemos, portanto, também essa possibilidade da vivência da lei do amor. Obrigada. Boa noite a todos. Que alegria ver vocês aqui. Muito bom. Depois dessa fala maravilhosa da Ari, né? Vamos continuar um pouco. Falar aí da tolerância e do amor. Na belíssima mensagem ditada pelo Espírito Lázaro, intitulada A Lei de Amor, que Allan Kardec colocou no capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo, em seu item 8, Lázaro nos ensina que no início o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas não o amor no seu sentido vulgar. O amor, esse sol, que reúne e condensa em seu ardente foco todas as revelações e todas as aspirações sobre-humanas. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, os mártires, ébrios de esperança, desceram ao céu. Então, nessa mensagem que Lázaro nos ensina, que no início somos instintos. Lá, quando fomos criados, simples e ignorantes, vamos evoluindo na nossa caminhada em direção à plenitude, que é o amor. Passamos a ter sensações, mas aí ainda avançados, corrompidos. À medida que vamos evoluindo, temos sentimentos, já melhoramos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, o amor, nós vemos nessa mensagem que ele é uma linha do tempo. A Ariana falou tão bem, né, que a lei de amor, ela requer esforço, paciência, dedicação. Ela passa primeiro pela conquista das virtudes diletas, filhas diletas do amor. E Allan Kardec, como a Ariana já comentou, em sua pedagogia magnífica, em o Evangelho segundo o Espiritismo, vai citando, nos recordando o Sermão da Montanha, lembrando que o Sermão da Montanha é a maior de todas as palestras. É aquela que foi dita uma vez só, nunca mais será repetida. Ela ecoa até hoje em nossas almas e em nossos corações, nos convidando a relembrarmos as bem-aventuranças. E Allan Kardec, de forma tão didática, tão pedagógica como sempre, em o capítulo 5, começa a nos ensinar sobre as bem-aventuranças. O capítulo 5 é intitulado Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nesse capítulo, ele nos convida a desenvolver a virtude da resignação,
a aceitação dinâmica, o não se revoltar perante as dores da vida, o não desanimar, o não se entregar para o desânimo, para o pessimismo, para a revolta, o bem sofrer. Então, nesse capítulo, ele nos convida, começa a nos convidar como se ele estivesse dizendo assim, meus filhos, o ponto, a meta é o amor, mas vamos treinando aqui, dia a dia, o amor, o dia que tivermos ele, na plenitude de nossas almas, de nosso ser imortal que somos todos nós, aí poderemos dizer que somos felizes. Mas até lá, vamos caminhando. Nessa virtude, então, do bem-aventurados os aflitos, ele nos convida, meu filho, tenha paciência, tenha resignação, aceite suas dores, saiba que essa dor, ela vai terminar, ela é temporária, confie em Deus, busque fazer o bem, se esforce, se conheça. Entenda as causas das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Entenda a justiça das aflições. Não caia uma folha da árvore sem que Deus permita. Primeira virtude, então, a resignação, a aceitação daquilo que a gente não pode mudar nesse momento. Aí no capítulo seguinte, o 6, o Cristo Consolador, ele vem nos dizer, meus filhos, vocês terão aflições. Lembrando da fala magnífica de Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu vos consolarei. Então o capítulo 6 nos traz o Cristo Consolador, nos traz o advento do Espírito de verdade, nos traz a confirmação de que o Espiritismo é sim o Consolador prometido por Jesus. Que o Espiritismo bem estudado, bem sentido, mas acima de tudo, bem praticado, ele traz consolo, ele traz esperança, ele traz força, coragem, bom ânimo, para a gente seguir o nosso caminho. Então, o 6, o Cristo que consola os aflitos, mas os aflitos que sabem bem sofrer. Já no capítulo 7, Kardec nos convida, bem-aventurados os pobres de espírito, os simples, os humildes, os desapegados, aqueles que verão a Deus. Então ele nos ensina o que ali? A humildade, a simplicidade, o viver com alegria, com amor, com simplicidade, o nosso dia a dia, a pureza de coração, os pobres de espírito. No seguinte, aí ele vai falar da pureza de coração, bem-aventurados os que têm puro o coração, nos convidando aí à pureza dos sentimentos, a que purifiquemos nossos corações das picuinhas do nosso dia a dia, das mágoas, dos ressentimentos, das invejas, dos ciúmes, das raivas, do interesse pessoal, que a Ariana explicou tão bem, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, dos ciúmes. E aí, então, purifique, meus filhos. Tudo isso nesse esforço em direção ao amor. Então, a humildade, a pureza de coração. No capítulo seguinte, o 9, bem-aventurados os brandos, os pacíficos. Então, nos convida a brandura de coração, a mansuetude, a paciência. Nos convida a sermos pacificadores. No mundo de tantas violências, onde um quer dominar o outro, ele nos convida para que sejamos os pacificadores, para o nosso próprio bem, porque nesse esforço estaremos caminhando em direção ao amor, que é o destino de todos nós. Já no capítulo 10, que é a fala de hoje, que nos cabe, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mais uma vez nos convidando aqui a desenvolver mais uma filhinha do amor, uma filha querida, uma precursora do amor, que é a misericórdia. Aí nós entendemos que misericórdia, indulgência, tolerância, nós podemos utilizar aqui como sinônimos. Então, quando falar bem-aventurados misericordiosos, você pode também entender os indulgentes, os tolerantes. Então, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os tolerantes, porque alcançarão a tolerância. Quem de nós que não precisa de tolerância? Todos. Então, se precisamos de tolerância, da tolerância de Deus, da tolerância de Jesus, de nossos benfeitores espirituais, o tempo inteiro, toleram nossas faltas,
nossos equívocos, precisamos da tolerância do nosso próximo, do nosso irmão, o quanto a gente erra, quando a gente se desvia do caminho do bem. Então, se nós precisamos da tolerância do outro, nós precisamos ser tolerantes. E aí, nesse capítulo, bem-aventurados os misericordiosos, Kardec começa, esse capítulo é lindo, né, gente? Eu falo assim que esse capítulo, como todos do Evangelho, né? Ele realmente é maravilhoso. Então ele vai dizendo assim, se perdoardes aos homens, na fala de Jesus, as faltas que cometerem contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tendes ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Aqui está claro. Muita coisa Jesus disse por parábolas, porque as pessoas naquela época não estavam prontas para entender. Mas muitas Jesus foi claro, assertivo, como a Mariana disse. E aqui ele deixou claro, se não perdoardes os pecados que os outros cometem contra vós, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se não fordes tolerantes, se continuardes intransigentes, raivosos, agressivos, exigindo do outro aquilo que o outro não pode lhe dar, o Pai Celestial também será intolerante para contigo. A vida será intolerante para contigo. E aí no item seguinte, aquela fala que a gente conhece tanto dos 70 vezes, 7 vezes. Aí Pedro pergunta para Jesus, se contra vós pecou o vosso irmão, que Jesus estava dizendo, se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta, em particular, a sós com ele. Se ele vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Aqui Jesus deixa claro que sem perdão não tem felicidade, sem perdão não tem paz, sem nos tolerarmos uns aos outros, sem que aceitemos os defeitos mútuos uns dos outros, não vai ter felicidade. Então, quando a gente guarda mágoa, ressentimento, somos nós os infelizes. E aí no seguinte, ele vai nos falar da reconciliação com os nossos adversários. Mais uma vez, Jesus aqui sendo assertivo. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metidos na prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitinho, até o último ceitinho. Então aqui novamente, Jesus sendo assertivo, nos convidando à misericórdia para com. Aí muitas vezes nós comentamos, né? Mas Mauro, eu não consigo perdoar porque ele não merece. Tá bom, talvez o outro até não mereça mesmo, mas a gente merece. A gente merece libertar desse fardo, desse peso, que é a mágoa, que é o ressentimento, que é o desejo de vingança, isso que nos atrapalhou tanto até hoje, nessa esteira de reencarnações, desde quando éramos lá simples ignorantes. Quantas encarnações já tivemos, quantas encarnações perdemos por orgulho, por amor próprio, por não aceitar perdoar o outro, por esperar que o outro venha e pedir, olha o orgulho, né? Eu só vou perdoar se ele pedir perdão primeiro. A gente faz isso até hoje. E graças a isso, graças a esse orgulho que me pediu de perdoar nas minhas encarnações passadas, nós estamos aqui ainda no mundo de sofrimentos, no mundo de provas e expiações, sendo que poderíamos estar em mundos muito, muito, muito melhores. Então agora, desenvolvendo as virtudes, a humildade, a simplicidade, a doçura, a mansuetude, a misericórdia,
a aceitação, a resignação, que a gente possa, de uma vez por outra, deixar de lado esse homem velho que não aprende a perdoar, que não consegue perdoar por orgulho, por apego excessivo à personalidade, o eu. E aí, ele vai falar de novo, mais um ensinamento para que a gente não esqueça. Percebem a pedagogia de Jesus e de Kardec aqui, gente? Vai repetindo. Aí Kardec escreveu lá o item, o sacrifício mais agradável a Deus. Aí ele traz a fala de Jesus, que quando, naquela época, eles faziam oferendas ao pé do altar. Se você vai fazer uma oferenda a Deus, se tens algo contra o teu irmão, deixa a tua oferenda ao pé do altar. Vai, reconcilia com ele. E aí você pode fazer sua oferenda. Porque toda oferenda só é bem vista aos olhos de Deus quando parte de um coração purificado de todo rancor, de todo ressentimento, de toda raiva, de todo desejo de vingança. Por isso que o sacrifício mais agradável a Deus é quando a gente sacrifica o nosso próprio ressentimento. Deixemos de lado de uma vez por todas, esse homem velho que teme não querer perdoar. Lembrando aqui do livro do nosso querido Alberto Almeida, o perdão como caminho, e o caminho do perdão. O perdão é um caminho. Coisa simples, se alguém veio e pisou no teu pé, você perdoa rapidinho, você fica com raiva só na hora. À medida que coisas são mais intensas, elas requerem mágoas mais profundas, em especial aquelas que tocam nossos sentimentos, que tocam a nossa moralidade. Aquela em especial daqueles seres que nos foram caros, que antes eram, na fala que a Ariana falou também, afetos, e que agora, por alguma coisa que ele fez ou que nós fizemos, se tornou desafeto. Então essas questões profundas são difíceis mesmo. E Alberto deixa claro no seu livro que não é porque tem que perdoar já. Nós não somos ainda espíritos puros, seremos. O espírito puro perdoa rapidinho. Na verdade, não é que ele perdoa rápido, ele não se magoa, porque ele compreende. Ele entendeu o móvel que gerou a ofensa. Mas nós ainda, nessa qualidade de espíritos imperfeitos, nós ainda precisamos do caminho do perdão, não tem problema. O perdão é um caminho. O importante é que a gente comece, Alberto ensina no seu livro, perdoar no nosso coração. O nosso coração já não tem mais o ressentimento para com o outro. E o nosso coração está aberto para que o outro se reconcilie, para que o outro venha e que a gente possa um dia se reconciliar. Não importa esse momento. Ah, Mauro, mas eu ainda não consigo, mas eu estou no caminho. Aí vem as dicas do Evangelho. Mas como amar o meu inimigo? Eu vou tratar ele como eu trato o meu amado, o meu afeto? Não. A gente e como perdoar aquele que me ofendeu? Eu começo não desejando mal. Eu começo orando por ele, vibrando por ele. Começo fazendo exercícios de tolerância, entendendo que ele não pode me dar aquilo que ele não tinha. Por isso que a tolerância vem junto com a compreensão. Emmanuel fala isso. A gente começar a valorizar, pensar na tolerância, compreendendo. E essa compreensão a gente lembra do ensino de Jesus, conheça a verdade. E a verdade vai te libertando. Então que a gente faça esse esforço de conhecer essa verdade, talvez esse desafeto, é porque eu, que agora me traiu, que me abandonou, que me caluniou, é porque numa encarnação, ou que me roubou, me usurpou, ou que não me tratou como eu gostaria. Talvez, porque numa encarnação passada eu fiz o mesmo. E agora ele não soube perdoar. E devolvendo. Mas você não cai na folha da árvore sem que Deus permita, porque Deus permitiu. O Criador sabe, não que ele seja conivente, jamais. Deus é conivente com a vingança, com devolver a ofensa, não. Jesus ensinou a oferecer a outra face. Mas Deus permite para que nós aprendamos, para que um de nós perdoe.
para quebrar esse vínculo, porque se a gente guarda a mágoa, leva essa mágoa para o mundo espiritual, na próxima encarnação voltaremos de novo, desafetos. Então nós somos convidados a compreender que aquilo o outro não me deu porque ele não conseguia. Ele não foi capaz de me dar aquilo que eu esperava dele. E aí hoje, com esse olhar da vida futura, mas também da vida passada e da futura que o Espiritismo me ensina, eu vou tendo essa compreensão que o outro não conseguiu porque ele não tinha. Ele caiu, como eu caí também. Se não com ele, com outros. Se não eu traí, traí outros. Se não eu roubei, roubei outros. E assim por diante. Então essa compreensão que a doutrina espírita nos ensina, isso favorece amar os inimigos. Porque eu entendo que eu e ele somos espíritos imortais. A gente já teve tantas encarnações passadas que eu não sei o que a gente já viveu. Graças a Deus que temos o esquecimento do passado. Mas eu posso entender que ele, aquilo que ele me fez, algum motivo tem. Mas independente do que for, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente perdoa de coração, a gente traz o direito para o nosso lado. Que aquele que perdoou não merece mais sofrer por aquilo. Ele está liberto dessa mágoa, desse ressentimento, ele está livre para continuar a caminhada, porque a caminhada é longa. Se a gente perde tempo guardando mágoa, rancor, ressentimento, a gente trava, assim como culpa, assim como remorso. Tudo isso, a mágoa, o rancor, o ressentimento, a culpa, o remorso, ela nos trava. A culpa, por exemplo, ela tem que ser trocada por responsabilidade. Mas não que eu fique cultivando essa culpa e me impeça da minha caminhada. E aí Kardec, ainda nesse capítulo magnífico, no item seguinte, nos fala, aí sim, da tolerância para com os defeitos do outro, verdadeira, o argueiro e a trave no olho. Ele diz, meu filho, você vê o argueiro, que é cisco, né? Argueiro é cisquinho, no olho do outro, mas não vê a trave no teu. O que Jesus está me ensinando para nós nesse momento? Que nós, na nossa pequenez orgulhosa, a gente vê o defeito do outro, que às vezes é pequeno, mas ainda nos comprazemos em falar. Hoje se publica, né? Hoje se posta defeitos do outro, equívocos, argueiro, cisquinho no olho do outro, mas não vemos a trave que cega o nosso olhar, a trave que está em nós. O quanto de orgulho, de vaidade, de egoísmo que eu preciso trabalhar em mim e eu fico vendo a picuinha no outro. Enquanto a gente está fazendo isso, somos infelizes. Aí os consultórios dos psiquiatras estão abarrotados de depressão, de ansiedade, de as doenças de pânico, de transtorno obsessivo compulsivo e tantas outras, das psicoses variadas. E aí nós vemos que muito disso vem desses equívocos nossos, esse defeito de julgar o outro, de gostar de falar do outro. Cada vez que a gente fala do outro, a gente traz para nós, isso vai contaminando nossa alma. A maledicência é um veneno terrível que a gente ingere, às vezes pelo simples prazer de denegrir o outro, de falar do outro. Não precisava. Então nós somos convidados a ver o nosso defeito, olhar para dentro de nós, o autoconhecimento. Quando Allan Kardec perguntou lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz para a gente se melhorar nessa vida e resistir às tentações do mal? E o Espírito Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade disse, referindo-se a Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, ao invés de eu olhar para o outro, eu olho para mim e oro, Senhor, o que eu posso melhorar em mim? Me ajuda, Senhor, como me ensina o Evangelho a ser mais tolerante para com o outro e mais severo para comigo, para com meus defeitos, mas sem culpa. Também, em segunda instância,
Primeiro eu faço aquele olhar severo. Senhor, o que eu posso melhorar em mim? Eu deixo o outro. Eu deixo o outro ser como ele gostaria de ser. Mas eu busco olhar para mim. Senhor, o que eu posso melhorar em mim? E aí a ajuda vai vindo. Aí lembramos da questão 919A, Kardec falou isso. Tudo bem que o autoconhecimento é a chave para o progresso individual, mas como fazer o autoconhecimento? E Santo Agostinho responde: faça como eu fazia quando estive encarnado de minha última encarnação. Como Santo Agostinho, ao final do meu dia, antes das minhas preces e antes de ir dormir, eu passava em revista tudo que eu tinha feito naquele dia. E eu me perguntava: eu fui tolerante para com o meu próximo? Eu fiz mal a alguém? Eu perdi alguma oportunidade de fazer o bem? E aí, à medida que ele ia identificando essas respostas, ele ia corrigindo. Se fez o mal, se foi intolerante, intransigente, repara. Se deixou de fazer o bem, faça o bem. Então, o processo do autoconhecimento, ele tem muito a ver com olhar para mim, ao invés de olhar para o outro. E na sequência, Kardec vai trazer aquela fala magnífica da mulher que foi surpreendida em adultério. O não julgueis, a fim de não sejais julgados, atire a primeira pedra aquele que tivesse em pecado. Aí Jesus estava ali na praça e uma mulher ia ser apedrejada. E os fariseus, para o tentá-lo, Jesus estava por perto, perguntou: mestre, o que você diz sobre essa mulher que foi pega em adultério? A lei de Moisés manda apedrejar aquelas que foram pegas em adultério, as mulheres, não os homens. Olha só, olha a lei parcial, olha a lei dos homens parcial. Aí Jesus estava abaixado, escrevendo na terra. Diz-nos Amélia Rodrigues que naquele momento ele estava escrevendo os pecados de cada um daqueles que iam apedrejar a mulher adulta. Aqueles que não tinham nenhuma tolerância, nenhuma indulgência, nenhuma misericórdia, nenhuma compaixão para com aquela, e queriam desforçar as suas próprias inseguranças, suas próprias imperfeições nela, a projeção do defeito nosso no outro, julgando o outro, acusando o outro. Joana de Ângeles fala disso, esse recurso psicológico do ego, essa máscara do ego de projetar no outro os meus defeitos. Aí Jesus ia escrevendo os pecados, né? Levantou e disse: aquele que tivesse pecado, que atire a primeira pedra. Abaixou e continuou escrevendo. E aí, diz Amélia Rodrigues, que cada um começou a se olhar naquelas palavras. Um era adúltero, o outro era corrupto, o outro era ladrão, o outro era preguiçoso, e maledicente, invejoso, ciumento, e aí vai, né? Muitos eram adúlteros como ela, mas não tinham coragem de se confessar a si mesmo, e aí todos foram saindo. E aí ficou somente Jesus e ela. Eles se levantaram, Jesus olhou nos olhos, e ela estava com medo, porque ele podia condená-la, porque ele não tinha pecado. Aí ficou nas palavras de Joana, ficaram juntos ali, a miséria e a misericórdia, ela representando a miséria moral, ele representando a misericórdia do Espírito puro. E a pergunta que nunca mais deixou de tocar nossas mentes, nunca mais deixou de coar nos nossos pensamentos: mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor. Onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor. E ele redarguiu: pois eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Lindo, lindo ensinamento, lindo tratado de misericórdia, lindo tratado de tolerância. E aí lembramos das falas várias do Espírito Amélia Rodrigues, que nos, através da psicografia magnífica de nosso amado Divaldo, que nos faz recordar a Galileia distante. Amélia nos ensina
a vivência, a convivência de Jesus com aqueles que eram ditos intoleráveis. A mulher adúltera, Zaqueu, Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, Maria de Magdala, Paulo, Saulo, entre outros. E esses todos que tinham se equivocado, Jesus poderia tê-los condenado pelo que eles fizeram. Mas ao contrário, Judas, também, claro. Jesus os amou pelo que eles deveriam vir a ser. Olha que lição de misericórdia. Olha que lição de tolerância para com o nosso próximo. Ao invés de condenar, ele nos ama pelo que a gente poderá vir a ser. E nos dá uma nova chance. Também a Ariana já citou a sua última fala como encarnado. Ele poderia condenar lá na cruz, pouco antes de vir a desencarnar. Ele poderia condenar aqueles que o colocaram ali, pois ele não merecia. Ele podia acusar, ele podia blasfemar, se revoltar. Mas o que ele fez? Nos dando mais uma vez uma lição de profunda misericórdia, para que a gente nunca mais esquecesse. Ele olhou para aquelas criaturas que não imaginavam o que eles estavam fazendo. Olha a incompreensão, olha a ignorância, olha a compreensão de Jesus do estágio espiritual, da pequenez espiritual daquelas criaturas que, se sonhassem que ele era o governador espiritual da terra, o Messias tão esperado, jamais teriam colocado ele na cruz. Aí Jesus olhou para aquelas criaturas miseráveis, que aparentemente eram os vitoriosos do momento. Eram os que estavam vencendo a batalha. Ele seria o derrotado. É o contrário, claro, né? Jesus olhou para eles e rogou ao Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem de jeito nenhum o que eles estão fazendo. Por isso que a tolerância vem junto com a compreensão. Jesus compreendia o estágio ainda muito primitivo, espiritualmente falando, daquelas criaturas. Ele sabia que elas já estavam condenadas, vamos dizer assim, por si mesmas. Não condenadas para sempre, mas por aquele ato e outros, elas estavam plantando um futuro de muita dor, como de fato aconteceu. De muito sofrimento, de muitas encarnações futuras para reparar aquele ato impensado, aquela ignomínia de ter crucificado. Qualquer pessoa é um ato ignominioso, ainda mais o Salvador, aquele que é o amor por excelência, a bondade, a misericórdia, as virtudes todas, reunidas no único ser, nosso governador, nosso mestre, nosso guia da humanidade. Então aí, Jesus aproveitou, como a Ariana disse, todo o evangelho, cada um está no seu lugar, cada fala de Jesus tem um motivo, cada fala de Jesus tem uma aplicação na nossa vida, e ele aproveitou o último instante no corpo físico para dar esse ensinamento, dizendo para nós: meus filhos, também sejam misericordiosos, também se tolerem uns aos outros. E aí, relembro que muitas vezes, quando a gente fala de tolerância, muitos de nós, e a gente se coloca também como um desses, pensa que tolerar o erro do outro é ser conivente. Não é. Às vezes a pessoa: não, mas eu não tolero, porque acha que tolerar é ser conivente. Ele errou, se eu não me revoltar contra ele, se eu não agredi-lo, se eu não comentar dele, eu estou sendo conivente. Não, jamais. A tolerância é compreender que ele se equivocou. E se ele se equivocou, ele vai precisar reparar. Está na lei. A cada um segundo suas obras. A lei do retorno, a lei da ação e reação. Tudo que eu faço, eu preciso reparar. Tudo que eu faço volta para mim, de bom ou de mal. Então, Jesus vem nos ensinar a compreender que, pela lei do retorno, eu não preciso,
Eu não sou conivente com a falha dele, se eu sou tolerante. Eu apenas entendo. Eu não saio, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item a indulgência, do mesmo capítulo, que é o final do capítulo, em que Kardec pergunta, né? É permitido repreender os outros, notar as imperfeições dos outros, divulgar o mal de outros? Então, aí o Espírito São Luís vai responder que isso são perguntas delicadas, que, via de regra, quando o outro erra, a gente deve, se possível, com muito amor no coração, e falar com ele pessoalmente. Não publicar, não sair falando apenas com o desejo de denegrir a imagem dele, tendo aquela falsa noção de superioridade, comentar o erro do outro, como se a gente, em falar mal do outro, era como se a gente não tivesse aquele erro. E às vezes a gente tem, é muito comum, a gente erra na mesma coisa, ou muito pior. Isso é indulgência. Aí ainda nesse capítulo, tem 3 mensagens sobre o item a indulgência. Então a indulgência, ela é olhar o mal do outro, não ser conivente, mas compreender e desculpar a falta alheia. Tira o aprendizado para você, mas não divulga para o outro. Só divulga se realmente for algo que está sendo muito mal para a coletividade. São Luís responde na pergunta final desse capítulo. É preferível que um somente sofra, um sozinho sofra, do que uma comunidade inteira, uma coletividade inteira. Mas sempre, para a gente poder divulgar o mal, temos que olhar para o nosso coração, já que Deus julga a nascente dos nossos sentimentos. O que está no meu sentimento para eu poder comentar o equívoco do outro? A grande maioria das vezes é aquele desejo. Ai, ele errou, eu sou bom. Nós nos enaltecemos aos nossos próprios olhos perante o erro do outro. E não é assim, nós nunca vamos crescer dessa forma. Agora, se no meu coração tiver o real desejo de ajudá-lo e ajudar a comunidade, sim. Aí sim, é importante que esse equívoco seja divulgado. Mas sempre colocando um véu, colocando um cobertor, diminuindo, buscando ver o lado bom do outro, buscando ver o lado positivo, porque todo mundo tem um lado bom. Amélia Rodrigues nos fala ainda dessas passagens todas, né? Zaqueu, a mulher adúltera, Pedro após a sua negação, essas criaturas que se equivocaram. Aí, Amélia comentando aquele olhar de Jesus, imaginando vir a ser aquele olhar luminoso e amoroso de Jesus que via Pedro não como aquele espírito que tinha negado ele, aquele espírito fraco, naquele momento, humano, como nós, mas aquele espírito que seria o valoroso defensor do Evangelho do Cristo, que iria comandar a casa do caminho com muita dedicação, com muito amor, que iria a partir daquele instante que negou Jesus 3 vezes, a partir do instante que o galo cantou, Pedro se dedicou de corpo e alma a Jesus. Então, ensinando para nós esse olhar que vai além da ferida. A Amélia fala essa frase tão bonita. Esse olhar que vai além da ferida e que vê a cura futura, que vê a saúde futura. Aí lembramos daquela fala de Jesus de ver o lado bom das pessoas. Quando teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, quando teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Nos convidando para desenvolver a tolerância, essa virtude filha do amor. Que a gente consiga olhar o lado bom das pessoas, o lado bom das situações, da vida, das ocorrências do cotidiano. Lembro-me da oração do amanhecer, que é atribuída a São Francisco, não sabemos exatamente. E ele diz assim: Senhor, no silêncio desta prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero sempre orar no mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente.
Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, ver somente o bem em cada um deles. Guarda meus ouvidos de todas as calúnias e a minha língua de todas as maldades, para que só de bênçãos se encha a minha alma. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que neste dia eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximem de mim sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, da tua beleza e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Que assim seja. Então, nessa oração, que a gente acorda de manhã e pede, Senhor, no decurso deste dia, eu quero ver o mundo com olhos cheios de amor. Me ajuda, Pai. Me ajuda a ver o bem nas pessoas. Me ajude a ser tolerante. Me ajude a ser paciente, compassivo, compreensivo. Começando aonde? No lar. 3 lugares para a gente, 3 situações para a gente treinar muito a nossa tolerância. Primeiro, lar, é onde a tolerância é mais testada. O convívio diário com caracteres diferentes, onde somos testados todos os dias, onde as máscaras caem. Em segundo lugar, no trabalho, na sociedade. Me ajuda, Senhor, para que as divergências que eu encontre no meu trabalho, nos grupos que eu frequente, não se transformem em animosidade, não se transformem não levem à perda da nossa amizade. Ter a tolerância para com aqueles colegas difíceis, os amigos da escola, ter a tolerância para com o familiar difícil. E por último, a tolerância para comigo mesmo. Porque se eu não me tolerar, como que eu vou aprender a tolerar o próximo? Então, se eu não me amar, como eu vou aprender a amar ao próximo? Então, para finalizar a nossa fala, para finalizar a nossa oração diária, Senhor, me ajude hoje a ser tolerante com o outro, mas que eu também seja tolerante para comigo. Que eu me esforce para eliminar de mim meus defeitos, mas aquilo que eu não consegui, que eu me perdoe, que eu me tolere, mas que eu não desanime, que eu acorde no dia seguinte de manhã, levante a cabeça e siga em frente o meu caminho, agradecendo a Deus a bênção da encarnação, e que no dia de amanhã eu vou sim poder ser mais tolerante comigo e para com o próximo. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. A nossa gratidão a esse casal tão especial nos nossos corações, que trouxe belas reflexões para a noite de hoje. Nós estamos com o tempo um pouquinho avançado, mas se alguém tiver algum comentário ou alguma questão a respeito da temática de hoje, a gente pode aproveitar. Levante a mão. Tá tudo bem? Então, a gente vai convidar o Vanim para fazer a nossa oração final e depois a gente faz o convite para a próxima semana. Meus irmãos queridos, vamos orar. Não vos deixarei órfãos. Eu voltarei a vós. E se me amardes, guardai os meus ensinamentos. E eu rogarei a meu Pai que vos envie outro Consolador em meu nome, que ficará convosco para sempre. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Senhor amado nosso,
condutor dos nossos processos de evolução ético-moral, noite de luzes para todos nós, confirmando a vossa assertiva desse Consolador bendito. Que a vossa paz, a vossa luz inunde os nossos corações. Que tenhamos bênção para todos na proporção exata que fizermos nos merecê-las. Devolve-nos a nossos amados, aos nossos lares, em paz e harmonia, e sigamos em frente, aprendendo, amando e servindo. Que assim seja, Senhor. Então, nós agradecemos, do fundo do nosso coração, a participação de todos, aqueles que estiveram aqui conosco, presencialmente, aqueles que assistirão quando a gente disponibilizar os vídeos. Agradecemos os trabalhadores envolvidos, todos os voluntários, as casas. E para que esse evento acontecesse, as pessoas precisaram se dar as mãos, se abraçar pelo ideal, do movimento espírita, pela unificação. Então, que os benfeitores sigam amparando, iluminando o caminho dessa nossa regional. Nós convidamos todos para que estejamos juntos na próxima semana, que será a 4ª semana da 17ª Jornada Doutrinária, que ocorrerá na Fraternidade Espírita Allan Kardec, aqui em Cascavel, na Rua Terra Roxa, número 1128, no Pacaembu. Na terça-feira, teremos a Jéssica Carosa e o Nelson Pereira, o perdão como instrumento do amor. E na sexta-feira, o Claudemir e a Estela Desto, com o tema autoconhecimento no amor ao próximo. Todos convidados, que possamos retornar em paz e até terça-feira.